Fala galera, bem-vindo ao canal TomTech, canal focado em desenvolvimento Android nativo e back-end. Meu nome é Luiz Antônio, muito prazer, sou desenvolvedor Android nativo. E bom, no vídeo de hoje eu trouxe um tema muito legal, que creio que vai estar ajudando muitas pessoas aí a estarem desenvolvendo aplicativos Android seguindo as práticas recomendadas, certo? E o que a gente vai estar fazendo nos próximos 3 a 4 vídeos? Bom, a gente vai construir um aplicativo junto, do começo ao fim, ele robusto, utilizando as seguintes tecnologias. A gente vai seguir o padrão de arquitetura recomendado, onde a gente vai cobrir tópicos de Activity, Fragments, View Model, Repositories. Vamos também estar utilizando Firebase Authentication, Firebase Real-Time Database, Kotlin Coroutines, entre outras tecnologias que a gente vai estar comentando durante o desenvolvimento, certo? Aqui está algumas funcionalidades do aplicativo, certo? A modelagem de dados que ele vai conter, a gente vai seguir esse modelo aqui, e alguns dos requisitos. Vocês podem estar pausando o vídeo aí, dando uma lida, mas sempre quando a gente cumprir um desses requisitos eu vou estar voltando aqui, a gente vai estar explicando o que a gente fez, então pode ficar tranquilo que vamos sair daqui dessa série de vídeos, né? Com conhecimento bem sólido. E é isso, espero que vocês gostem dos próximos vídeos aí do canal, preparei com muito carinho e vamos lá. Só um detalhe, antes de ir pro desenvolvimento, eu tô pegando esse projeto, a ideia desse projeto, eu achei o link lá no LinkedIn do Gleison Sampaio, depois vocês podem estar dando uma pesquisada, e é onde ele montou todo um projeto, todo um desafio para a comunidade tech, tá resolvendo esse desafio na linguagem que eles preferirem, seja em desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, certo? É para treinar. Então a gente vai resolver esse desafio pro desenvolvimento Android, fazer um aplicativo mobile, certo? Bom, com o projeto já criado, a gente primeiro vai estar configurando as dependências que a gente vai precisar. Conforme for necessitando de mais dependências, a gente vai adicionando e eu vou estar voltando no Gradle nosso para adicionar essas dependências. Vamos lá. Primeiro, a gente vai aqui então no Gradle Scripts, vai em Model e vamos adicionar as dependências e as versões que nós precisamos. Eu já deixei separado para acelerar o vídeo, tá? E deixei comentado também para vocês entenderem o que cada dependência faz. Então essas duas dependências cuidam da parte de autenticação, essas daqui da Coroutine com View Model, Lifecycle, a navegação, o Real-Time Database que a gente vai utilizar, e esse é o bom do Google, beleza? Agora a gente vai estar adicionando aqui o ID na seção Plugins, e beleza, aqui o Gradle a nível de aplicação está pronto. Agora a gente vai vir aqui no Top Level Gradle para também estar adicionando algumas dependências e repositórios. Também, novamente, repito, já deixei separado aqui, mas vocês podem estar pausando, copiando ou baixando o projeto no GitHub que eu vou estar disponibilizando para facilitar para vocês aí. Agora com tudo pronto, essas são as dependências, vamos sincronizar nosso projeto. Vamos aguardar um pouco, como é a primeira vez, ele pode demorar um pouquinho dependendo da máquina, mas vamos lá. Enquanto isso, o que a gente vai estar fazendo primeiro aqui? A proposta que eu quero seguir para essa aplicação é me basear na arquitetura de Single Activity, tá? Que consiste em o seu aplicativo ter uma única atividade que hospeda múltiplos fragments, que tem os seus benefícios entre a arquitetura que segue múltiplas activities, certo? Uma delas é a utilização de múltiplos fragments, né? E possibilitando assim o fácil compartilhamento de dados entre fragments. Então, tem diversos benefícios e eu fortemente recomendo que vocês estejam olhando aí a documentação, alguns artigos para se aprofundar, e ela vai estar se baseando no conceito de Single Activity. Então, para isso eu quero explicar a seguinte camada. Vamos lá, tá vendo então a camada de UI, seu papel e as suas responsabilidades. Vou tentar estar explicando para vocês aqui. O papel da User Interface é mostrar os dados do aplicativo. Esses dados eles ficam armazenados em uma outra camada no qual a gente vai estar falando mais para frente, que é a camada de dados. Essa camada de dados, ela exporta os dados para o nosso aplicativo e esses dados são transformados em User Interface, onde a gente pode estar interagindo, o usuário pode estar interagindo. Então, além dela estar mostrando os dados no aplicativo, ela também atua como ponto principal de interação. Sempre que os dados mudam, a interface precisa ser atualizada para refletir essas mudanças. Os dados mudam através de uma atualização que a gente recebe da API
ou o próprio usuário pode atualizar os dados através de um clique no botão, por exemplo. A UI é uma representação visual do estado do aplicativo, /dados, recuperado pela a camada de dados, que é a camada que a gente vai estar falando mais para frente. Bom, a arquitetura da camada de UI. O papel da camada de dados é reter, gerenciar e fornecer acesso aos dados do aplicativo, certo? Agora a camada de UI precisa seguir as seguintes etapas. Após ela receber os dados, ela precisa consumir esses dados, transformá-los para que possam ser renderizados facilmente pela UI. Quando eu digo transformá-los, eu falo em aplicar uma regra e exibir esses dados para view, para activity, de uma forma imutável, certo? Para que ela não precise se preocupar com alterações antes de renderizar. Ela só recebe dado, renderiza diretamente. Segunda etapa é consumir os dados para que possam ser renderizados pela UI e transformar em elementos da UI. Terceira etapa é consumir eventos da entrada do usuário desses elementos da UI criados e refletir os efeitos na própria UI. Então, o usuário dá um clique no botão, a gente altera o dado e esse dado retorna para a UI de uma maneira atualizada. E ela faz lá as adaptações que ela tem que fazer. E o quarto passo é repetir a etapa de 1 a 3 pelo tempo necessário. Agora a gente vai ver como definir o estado da UI. Bom, se a User Interface é o que o usuário vê, o estado é o que o app diz que ele deve ver, certo? Assim como os dois lados da mesma moeda. A UI é a representação visual do estado, /dados. O estado aqui, ele está entrando como estado, não como dado, porque ele já está numa etapa onde ele foi transformado, onde ele foi aplicado uma regra. Essa regra reside ou na classe repository, que fica na camada de dados, ou num stakeholder, como uma viewModel, que reside na camada de UI. Então, a gente não fala dado na User Interface, a gente fala ele como estado, porque ele já foi aplicado as regras de negócio e ele foi transmitindo para a User Interface como um estado imutável, certo? Ele não pode ser alterado na camada de User Interface, certo? A imutabilidade é o que eu falei para vocês, é a definição do estado da UI que é imutável. O principal benefício disso é que objetos imutáveis fornecem garantias sobre o estado do aplicativo em apenas um instante. Isso libera a User Interface para se concentrar em uma única tarefa, que é ler o estado e atualizar os elementos da User Interface de acordo com ele. Falando agora sobre fluxo de dados unidirecional, a natureza dinâmica dos dados em apps significa que o estado pode mudar com o tempo, né? O estado ele pode ser alterado com inputs do usuário, como eu falei. Então, isso pode ocorrer devido à interação do usuário ou a eventos que modificam os dados usados para preencher o app. Essas interações podem se beneficiar de um medidor para o processamento, definindo a lógica a ser aplicada a cada evento. Como eu falei, a cada evento que o dado recebe, existe uma lógica por trás dele para transformar ele em um estado, onde a UI pode consumir e gerar os seus elementos para view. Detentores de estados são as classes responsáveis pela produção do estado da UI, que contém a lógica necessária para essas tarefas. E essas classes são chamadas de detentores de estados, stakeholders em inglês, como eu estava falando para vocês. O padrão em que um fluxo de estado desce e dos eventos sobe é chamado padrão de fluxo de dados unidirecional. E ela tem as implicações desse padrão para arquiteturas dos apps são o seguinte: a viewModel retém e expõe o estado a ser consumido pela User Interface. O estado da User Interface são os dados do aplicativo transformados pela viewModel. A UI notifica a viewModel sobre os eventos do usuário. A viewModel processa as ações do usuário e atualiza o estado. O estado é atualizado e retornado à UI para renderização. E o processo acima é repetido para qualquer evento que cause uma mutação de estado. Como eu falei, as classes ficam conversando entre si para estar fazendo essa alteração nos dados. Então, nenhuma classe tem mais de uma funcionalidade. É por isso que a User Interface, a UI, ela não pode modificar os dados, porque esse é papel da viewModel. E a viewModel também não pode acessar os dados diretamente. Por exemplo, ela não pode ter acesso a um banco de dados, porque esse é papel da classe repository, que a gente vai estar aplicando no nosso aplicativo. E a gente expõe os dados à User Interface através de Live Data ou Stateflow, certo? Bom, essa é a aplicação. Eu vou estar disponibilizando esse PDF como apoio, então eu vou estar deixando na descrição. E agora vamos voltar para o código para a gente continuar implementando tudo isso que a gente aprendeu aqui.
Bom, agora que entendemos toda a teoria por trás da camada de User Interface, podemos seguir com o código e aplicar as recomendações do desenvolvimento Android. E aí sim, a partir de agora, construir aplicativos seguindo essas recomendações para evitar problemas futuros e entregar um produto de qualidade, certo? Beleza. Vou apresentar as alterações que eu fiz no projeto, as quais foram: eu criei um package chamado UI, que eu já populei com subpackage, né, chamado fragments, onde eu criei 3 fragmentos: o login fragment, register fragment e o welcome fragment. No pacote data eu ainda não coloquei nada, mas posteriormente a gente vai estar criando a nossa classe viewModel, a gente vai estar populando ele também. Beleza. Eu tô com uma única atividade aqui, onde ela vai ser responsável por armazenar e trocar, ficar trocando entre fragments, ou seja, a nossa interface não vai ser mais atividades individuais, elas vão ser fragments individuais, mas esses fragments vão estar hospedados em uma single activity, em uma única atividade. Por enquanto, pelo menos por enquanto. Por que eu digo? Eu acho mais interessante a gente criar uma activity para cuidar do login da tela inicial do aplicativo, depois criar uma atividade que hospeda fragments da home activity e assim por diante. A gente pode ir se baseando na single activity, como eu falei lá atrás, mas não precisa seguir na risca necessariamente, se você não quiser. Para esse projeto eu preferi fazer assim, mas por enquanto estamos apenas com uma activity. Agora eu vou estar mostrando o layout, também criei os layouts aqui. O meu fragment login, ele tá desse jeito. Vocês podem estar dando uma conferida no GitHub, copiar o código e tal, adaptar da forma que vocês quiserem, mas eu fiz assim um layout bem básico, funcional, para a gente estar aplicando no nosso projeto. Também fiz um para o Register Activity e um para o Welcome Activity, que vai ser o fragment inicial do nosso aplicativo. Beleza, agora que eu já introduzi as alterações no código, vamos criar as classes, as arquiteturas, os componentes de arquiteturas aqui para a gente estar fazendo um bom aplicativo. Bom, aproveitando, já vou mostrar também a navigation que eu criei, que é o NavGraph, certo? Que é para a gente navegar entre os fragmentos existentes no nosso aplicativo. Então aqui está configurada a nossa navigation, onde a gente configura um arquivo XML também, né? Então isso daqui é possível com os fragmentos, que a gente está usando fragmentos para a gente usar o Navigation Component, né? Que é a biblioteca que a gente incluiu nas nossas dependências, beleza? Também já vou configurar com vocês o manifesto, só vou adicionar a permissão de internet, prontinho, só essa permissão. E já aproveitar e dizer para vocês que eu habilitei o View Binding, tá? É isso que eu tenho para falar. Agora a gente vai começar criando a nossa viewModel. Começar criando vai ser auth viewModel, que é o nosso stakeholder, que vai ser responsável por cuidar do estado da nossa activity, da nossa UI. Lembra na nossa apresentação que a gente falou dos stakeholders? Criar ele aqui agora. Beleza, dentro dessa viewModel eu quero ter uma dependência do meu Firebase Authentication Repository, que eu vou chamar de private val db do meu Authentication Firebase Repository, que é uma classe que a gente vai estar criando dentro do package, no plural, certo? Que a gente vai ter mais de um repository dentro da nossa aplicação. Então vamos criar essa classe Authentication Firebase Repository e vamos importá-la aqui. Só deixa eu ver aqui que eu errei. Deixa eu renomear ela para ficar certinho. Authentication, sim, e vamos importá-la. Beleza. Dentro dessa Authentication Repository, ela vai ter também uma dependência que vai ser auth, que vai ser um Firebase auth, né? Aqui ela vai exportar uma única função que vai ser responsável por fazer o login do nosso usuário. Por enquanto ela vai ter uma única função. Beleza, vou chamar essa função de login with email and password, que vai ter o e-mail, que vai ser uma string, e password, que também vai ser uma string. Eu esqueci a palavra fun, aqui eu errei. E agora, o que eu quero retornar dessa função para a nossa viewModel? Lembrando que o repositório tem que ser chamado pela nossa viewModel, não diretamente a UI. Eu quero retornar uma task, vou importar task do tipo of result, né? Então aqui eu vou return, chamando esse método
passando o e-mail e password, certo? Prontinho. Esse método aqui, ele vai retornar uma task e a gente vai tratar essa task lá na nossa ViewModel. Então, voltando para a nossa ViewModel aqui, já que temos uma dependência dentro da ViewModel, eu tenho que também herdar aqui, fazer uma herança, né, da nossa ViewModel, aqui na nossa Auth ViewModel. Beleza. Feito isso, a gente precisa, já que temos uma dependência do Authentication Firebase Repositories e nós não podemos instanciar, porque isso é um componente Android, a gente dá um jeito de injetar essa dependência. Vou fazer a injeção de dependência manual através de um factory. Então vou criar um objeto aqui, né, companion object, e vou criar uma variável aqui chamada factory. Essa variável vai ser do tipo viewModelProvide.factory e aqui dentro ela vai receber um object viewModelProvider.factory, que a gente vai sobrescrever a função create dessa classe para retornar a nossa auth viewModel com as dependências que ela precisa. No caso, essa dependência aqui da auth viewModel, ela necessita apenas de uma única dependência, que é o Authentication Firebase Repository, no qual a gente vai estar criando aqui. Então, eu vou estar chamando de repo e instanciar essa Authentication Firebase Repository, passando também a dependência que ela necessita, que é a auth. Vamos voltar nela aqui para estar averiguando de uma melhor forma, que é a Firebase Auth. Então, como que a gente vai estar passando? A gente vai chamar a Firebase e .auth, certo? Agora nós podemos passar o repo para auth viewModel, certo? Agora a gente só faz assim e beleza. Para tirar essa reclamação, a gente anota esse companion object com essa anotação aqui e show! Agora nós já estamos providenciando a dependência da ViewModel. Vamos seguir então com as implementações que ela precisa, e é o estado que a gente vai exportar para nossa main activity, para nossa main activity não, para nossos fragments, nossas views. Então esse estado eu vou chamar de auth UI state, certo? Só deixa eu voltar aqui que bugou tudo. Auth private vol auth UI state, que ela vai ser do tipo, esse tipo aqui nós vamos criar, mas ela vai ser um mutable state flow do tipo login UI state loading, por padrão. Load, prontinho. Vamos criar esse login UI state, que vai ser um tipo enumerado. Então nós vamos criar aqui um login UI state, que vai ser uma enum class, que vai ter três opções: loading, success e erro. Eu acho que assim fica melhor, né? Então, loading, error e success. Então, agora nós importamos nossa classe aqui, colocamos o valor padrão dela, na verdade, aqui entre parênteses. Então, login state.loading. Podemos deletar isso daqui. E agora, como essa variável ela é privada, ela só tem acesso, o acesso dela é só dentro da ViewModel, a gente tem que exportar uma variável pública para nossa no nosso fragment, no caso, né? Que eu vou chamar aqui de auth UI state, que vai ser um state flow agora do tipo login UI state, certo? E o get dela, ela vai pegar o valor que tiver dentro da auth UI state as state flow, certo? Assim nós garantimos a imutabilidade do nosso estado para nossas views, nossos fragments, activities, seja lá o que a gente estiver consumindo esses estados aqui. Mas eles têm que ser imutáveis. Lembra na apresentação lá, para não gerar bugs, essas coisas, e ter uma única fonte de verdade. Beleza, podemos seguir agora criando a função que utiliza a dependência nossa, né? Firebase Authentication Repository. Essa função ela vai ser responsável por pegar da interface o e-mail e o password e repassar a chamada para o repositório, e aí sim lidar com a task que a gente está mandando no nosso repositório. Lembra que a gente está retornando uma task aqui dentro da ViewModel para aí sim estar atualizando esse estado aqui para success ou error se o usuário não conseguiu autenticar. Então a gente vai criar uma função aqui login, que vai receber o e-mail, que vai ser uma string, e password, que também vai ser uma string, certo?
Agora a gente vai abrir aqui um View Model Scope, dar um Launch. Dentro desse Launch, a gente vai chamar o nosso DB e vai... eu acho que eu coloquei privado? Coloquei privado. Isso daqui tem que ser público para a gente acessar no nosso View Model. Então aqui o DB vai passando aqui o e-mail and password, só que agora a gente adiciona um add on complete listener, que vai pegar a nossa task, que estamos retornando lá da nossa função do repositório, e vai fazer algumas verificações. Se a task completou, deu sucesso, a gente vai pegar a nossa auth privada, vai atualizar o value que tiver dentro dela para success, porque deu certo. Caso contrário, a gente vai repetir essa linha de código aqui, só que jogando error. E a gente vai tratar ambos esses estados, ambos não, são 3 estados possíveis lá na nossa UI, beleza? Agora, a nossa View Model e o nosso Repository está pronto, né? Ele só tem uma função de log. Vamos criar agora, repetir tudo que a gente aprendeu aqui, criando a função de criar um usuário, caso ele não exista ainda. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem fazer. É quase a mesma coisa, mas muda ali a chamada de função no repositório e assim vai. Tá? Então pausem o vídeo e tentem aí. Beleza, espero que vocês tenham pausado o vídeo, mas vamos lá resolver essa função que a gente precisa criar. Eu vou, aqui dentro do nosso repositório, voltando para o nosso repositório, eu vou criar uma função chamada create with email and password. Para ficar mais claro, vou criar tipo create user, certo? Agora a gente vai também requerer o e-mail and password que o usuário quiser criar, né? E aqui eu também vou retornar uma task, tipo auth result, que vai chamar, essa função vai retornar um create user with email and password, passando os nossos parâmetros. E é isso, bem simples, muito parecido com a que a gente já tinha criado, só muda a função, que é create e aqui é sign in, beleza? Agora na nossa View Model também é praticamente a mesma coisa, só que agora, ao invés de login, eu vou chamar de register, também pedindo um e-mail and password e lançando um View Model Scope Launch, desculpa. E agora, ao invés de chamar login, eu vou chamar de create, passando o e-mail and password e fazer a mesma verificação. Eu posso até copiar daqui, ó, para agilizar, para a gente não perder tempo. Então, sucesso, para caso a tarefa tenha completado corretamente, do jeito que a gente esperava, e erro, caso tenha dado algum erro inesperado, né? Agora, ambas as funções criadas, o estado também está criado, agora é só a gente consumir isso na nossa interface, no nosso fragment, né? Então vamos lá. E a gente vai estar fazendo primeiro na nossa login fragment. Aqui dentro a gente vai precisar instanciar o nosso binding, criar o nosso binding, na verdade. E eu vou começar criando ele como uma private var chamada binding, que ela vai ser do tipo binding fragment login binding. E ela vai começar recebendo o valor nulo. Nós vamos instanciar essa variável dentro do método onCreated view, certo? Que aqui nós vamos inflar esse binding fragment inflate, chamando a função fragment login binding inflate, passando o inflator, o container e o último atributo attached to parent false, certo? Aqui nós vamos retornar o binding .root, aqui faltou completar o return e prontinho. Agora, onde que a gente vai fazer a lógica do nosso fragment? Vai ser no onViewCreated, certo? Nesse método que a gente vai estar sobrescrevendo da classe fragment. Antes, nós vamos sobrescrever o método onDestroy do fragment para sempre que o fragment for destruído, o nosso binding retorne para o valor inicial, que é nulo, certo? Para preservar recursos do smartphone. Beleza, voltando aqui no nosso XML para a gente ver como que está o design e tal, nós podemos perceber que temos um input layout, né? Edit text, 2, onde o usuário vai passar o e-mail e a senha dele. E também temos um botão para ele
entrar, ou seja, mandar o request para ser autenticado, e outro aqui, um text view, que vai se comportar como button, porque a gente vai navegar com ele para a tela de registro, certo? Então são essas informações que a gente tem que coletar do nosso XML. O texto que o usuário colocar nos campos e-mail e senha, performar uma ação quando ele clicar no botão entrar, e também performar uma ação quando ele clicar no text view, certo? Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Vamos começar primeiro chamando o bind btn login e setar um click list. Aqui a gente quer fazer duas coisas. A gente primeiro quer pegar o e-mail que o usuário digitou, a gente acessa o e-mail. O e-mail vai ser do tipo string, tá? Então a gente vai tipar aqui para garantir que ele seja do tipo string. E a gente vai pegar do nosso binding text to string. Então a gente vai pegar do et-email.text to string. Vamos fazer a mesma coisa com o password, só que ao invés do et-email vai ser et-password. Agora nós temos que verificar se ambas não estão vazias. Então, se e-mail não está vazio e password is not empty, aí sim a gente vai mandar o request para o Firebase autenticar. Caso contrário, eu quero exibir um toast apenas aqui para o cliente, falando assim, ó, aqui como a gente está dentro de um fragment e não em uma activity, a gente tem que chamar uma função require context, certo? Para ao invés do passando a keyword this, não funciona dentro da classe fragment. Tem que ser o required context. Ok, aqui a gente vai passar uma mensagem tipo, por favor, preencha todos os campos. Vamos passar assim. E certo. Agora, para a gente acessar a função na nossa view model, na auth view model, eu quero acessar essa função login, eu preciso de uma instância da minha auth view model dentro do meu fragment. A gente vai chamar esse aqui, então private val view model. Vou chamar de VM, que ela vai ser do auth view model, certo? Do tipo auth view model. E vai ser, vamos usar aqui a keyword by. E como a gente fez o import dessa dependência aqui, na qual eu vou mostrar para vocês, a gente pode utilizar essa função para chamar a nossa auth view model.factory. Pronto, temos uma instância da nossa view model dentro do nosso fragment. Com isso, a gente chama o lifecycle scope launch e aqui a gente executa a chamada a função login, certo? Como isso daqui não está coletando nada, a gente não está coletando o state ainda, só o launch já funciona perfeitamente, beleza? Aqui a gente vai chamar a função login passando e-mail and password, certo? É isso que a gente precisa fazer. Aí sim o nosso usuário vai mandar o request para ser autenticado no Firebase e essa função aqui vai performar a atualização no estado. Agora, como que a gente coleta esse estado? Então, para isso, como que a gente vai coletar o auth state dentro do nosso fragment? Bom, a gente vai chamar a nossa VM, nossa variável VM, pegando o auth state, chamando a função collect, certo? Essa função collect aqui, ela vai dar um erro, porque ela é suspensa, então ela também tem que ser executada dentro de uma Lifecycle Scope Launch. Só que aqui entra um quesito muito importante na hora que a gente está trabalhando com coroutine. Se esse fragment aqui, quando esse fragment for destruído, se eu só dar lifecycle.launch, ele vai continuar consumindo o estado atualizado, o valor do estado atualizado, mesmo quando o fragment não tiver em tela, o usuário não estiver vendo. E isso pode ser muito ruim, isso pode consumir muitos recursos, porque imagina, você tiver múltiplos fragments, onde mesmo após o usuário tenha destruído o fragment, ou seja, tenha ido para outra tela, ele ainda assim continua consumindo o estado, o valor do estado atualizado. Isso requer recursos do smartphone. Então a gente quer prevenir isso. Como a gente previne? Com uma linha de código. A gente vai pegar o view lifecycle owner e vai chamar a função repeat on lifecycle, passando o lifecycle state que a gente quer executar a função aqui, que é no caso quando o lifecycle desse fragment tiver startado, ou seja, tiver iniciado, o usuário estiver vendo. Com essa linha de código a gente previne muitos bugs, certo? Beleza, aqui sim a gente vai chamar o view model auth state para coletar o dado que está dentro dele.
e aqui vai ser um state, certo? Então aqui a gente vai fazer alguma verificação. Quando o state, a gente vai usar o loop when. Então quando o state for loading while state loading, a gente vai fazer um log bem simples, só para a gente ter o controle, porque por enquanto a gente não vai estar trabalhando com ir para a tela home, porque a gente vai estar criando no próximo vídeo, tá? Então a gente vai fazer um log aqui só para a gente ver o resultado. A gente vai estar criando, eu vou estar criando aqui também uma tag, né? Open object, que vai ser private val tag, const val tag, que vai ser UI state. Vou colocar assim, tá? Então beleza. Aqui eu vou passar tag e vou passar loading, o valor, tá? E aqui a gente vai criar para os 3 métodos. Success, aqui vai ser success e error, tá? Error. Prontinho. Agora a gente tem um controle quando o estado for atualizado. A nossa login fragment está pronta, certo? Pronta para ser testada, para a gente mandar os requests, prontinho. Bom, agora que está pronto aqui o login fragment, vamos para register fragment, que vai ser a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, só que a gente vai chamar funções diferentes. Então vamos começar instanciando o nosso binding para a gente estar utilizando. Então ela vai ser binding, do tipo binding, só que agora ela vai ser fragment register binding, ok? Padrão, mesma coisa, a gente vai estar chamando o view create e onCreated view. Vamos dar um espaço aqui só para ficar bonitinho, mais organizado. Aqui nós vamos instanciar o binding. Então binding fragment, chamar a função inflate, passando um inflator, container e false. Aqui nós vamos retornar o root do binding e beleza. Padrão. Quando o nosso fragment for destruído, o que queremos? Queremos que ele volte a receber o valor inicial, que é nulo. Agora aqui dentro nós vamos performar as operações. Voltando aqui no XML da classe, a gente pode verificar que aqui está faltando o package fragments para parar de dar o erro. Aqui a gente pode verificar que temos inúmeros campos, né? Temos 1, 2, 3, 4. 4 campos onde a gente precisa estar fazendo a verificação se nenhum deles estão vazio, para o usuário criar conta e assim por diante. O telefone a gente não vai estar usando, não vai estar mandando para o Firebase, nem nada, mas posteriormente, quando lá para frente, né, nesse projeto, a gente vai estar implementando o Firebase Real Time Database, aí sim a gente vai voltar, modificar e pegar esse telefone do usuário. Então, a gente precisa pegar o nome, pegar a senha e quando ele clicar no botão criar, a gente precisa mandar o request para o Firebase criar a conta dele. Então, vamos fazer isso agora. Vamos lá, pegar o binding, acessar o botão login, setar um one-click listener nele e aqui dentro a gente vai pegar o campo name, o campo e-mail, o campo password e também o campo phone number. Então, vamos lá. Começar com o name, que vai ser binding dot etname text to string, fazendo assim, ó, para ficar bonitinho, tá? Agora a gente vai alterar aqui, vamos verificar se nenhum desses campos estão vazios, if name is not empty, e o e-mail e a senha is not empty e o phone number. Aí sim nós vamos mandar o request para o Firebase. Então, todos os campos são obrigatórios para o usuário criar a senha. A senha não, a conta. Nós vamos pegar a instância da ViewModel, daquele mesmo formato. A gente vai criar uma variável aqui, vm of ViewModel, e vamos instanciar ela aqui através do fact. Beleza, temos a instância da ViewModel. Aqui a gente vai chamar o Lifecycle Scope Launch, novamente. E como o usuário tem que clicar, ele não está observando nenhum Stateflow, nenhum Live Data, a gente não precisa se preocupar em falar em qual ciclo de vida tem que executar essa coroutine, tá? Beleza, agora nós vamos chamar dentro da nossa VM a função register, que recebe 2 parâmetros, o e-mail e a senha. Vamos passar e tudo pronto.
concluído aqui a função de login. Toda a lógica está dentro da ViewModel, que por si só vai passar para o repositório, tá? Então tudo está bem estruturado, nosso aplicativo está bem organizado. E aí sim a gente pode expandir ele, escalar, que a gente não vai ter bugs nenhum. Se a gente seguir essa arquitetura sempre. Beleza, feito isso, nós precisamos agora observar também o estado. Então, como vai ser igual, na verdade, né? A gente vai copiar aqui. É isso. Faltou a classe tag aqui, né? Que a gente vai estar copiando também e removendo aqui. Prontinho. Agora nossa login fragment está pronta e nossa register fragment está pronta. Na verdade, me lembrei agora. Voltando aqui na nossa login fragment, se a gente consultar novamente o XML, nós vamos ver que a gente pode navegar para a tela de registro. Temos que navegar para a tela de registro clicando no Next Text View, que tem o ID de TV Create Account e a gente não chamou ele nenhuma vez. Então a gente tem que configurar, né? Senão o usuário não vai poder criar a conta dele. Então vamos lá, TV Create Account, Set on Click Listener, e aqui a gente vai performar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa pegar o Nav Controller. Então eu vou criar aqui em cima, ó, um private latency var chamada Nav Controller, do tipo Nav Controller, certo? E nós vamos atribuir um valor a essa variável aqui dentro do onViewCreate, que vai ser view find nav controller. Com esse método aqui, apenas esse método, apenas essa linha, a gente já pode navegar entre fragments, certo? Então a gente vai chamar aqui o nav controller, navigate, passando o ID do fragment que a gente quer, da ação, na verdade. Porque se a gente voltar aqui no navgraphic, a gente vai ver aqui no código que ela tem um atributo chamado action, que ó, welcome fragment to login fragment, que é exatamente essa opção de navegar entre fragments, certo? Cada uma tem o seu nome, você pode renomear aqui. Eu deixei padrão para ser mais fácil. Mas beleza, a gente vai chamar então, como a gente está na tela de login, a gente vai chamar login to register. Essa é o ID que a gente vai passar, e é o ID dessa função aqui, ó. Tá vendo? Que ela fica até destacada. Beleza, feito isso, a gente já está apto para navegar entre o login fragment para register fragment. Bom, e agora por último, mas não menos importante, vamos estar configurando nossa welcome fragment, que é bem simples. Se a gente for navegar aqui para o layout da welcome fragment, a gente vai ver que não tem muita coisa, não tem muita opção para a gente estar configurando binding, nada. É só o botão de entrar que vai navegar para o fragment de login. Então, o que a gente precisa fazer aqui nessa classe é instanciar o nosso binding. Agora nós chamamos o onViewCreated para estarmos fazendo toda a lógica. Bom, a lógica é pegar o button login, setar um onClickListener nele, e navegar para uma outra tela. Então a gente precisa criar uma instância aqui, latency_var, navController também, que vai ser do tipo navController. E nós vamos atribuir um valor a essa variável aqui dentro do onViewCreate, que é view.findNav. Sempre quando a gente clicar nesse botão btnlogin dentro da welcome activity fragment, a gente vai navegar para a tela de login. Então vai ser welcome to login fragment. Prontinho. Todas as classes, todos os fragments estão configurados. Aqui na nossa main activity a gente não precisou mexer em quase nada, só instanciei o binding também, fiz o onDestroy e passei um setContentView sendo binding.root, mas não tem muita coisa que mexer aqui por enquanto na main activity, só apenas os fragments mesmo. Bom, agora é testar a aplicação, ver se tudo está funcionando corretamente, é isso que vamos estar fazendo agora. Com o nosso aplicativo já em execução, eu coloquei no nosso logcat a nossa tag para a gente estar acompanhando os resultados, tá? Então vamos lá, vou clicar aqui no botão de entrar, ele vai navegar para a nossa tela de login, como a gente programou, e eu vou estar criando uma conta aqui primeiro com vocês. Vou colocar o meu nome, certo?
Vou colocar aqui um e-mail que eu tenho e vou colocar uma senha bem simples, 123456. No telefone 123, por enquanto a gente não está fazendo verificação, nada. Só vamos criar. Você pode ver que no nosso console ele deu success, ou seja, nossa conta foi criada. Vamos retornar para cá, vou limpar o logcat, né? E vou tentar fazer o login com essa conta que eu acabei de criar. Então vamos lá. 123456 e entrar. Ah lá, sucesso, tudo funcionando certinho. Bom, esse foi o primeiro vídeo dessa série que a gente vai fazer construindo esse aplicativo. Creio que vocês tenham gostado e aprendido muito, pelo menos é o que eu espero. E se ficou alguma dúvida, pode estar comentando aí que eu vou estar respondendo a todos. Mas é isso, rapaziada. Um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!